Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fê Comércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Ester Bom. Surpreenda-se. Novos sabores. Muitas delícias. Unifacex. A única universidade do RN com o IGC4. Incó. Experiência que faz história. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte. O ponto de vista de hoje sequencia a análise do atual momento da história do Brasil, das inúmeras crises que proliferam nas áreas política e institucional, tendo como coadjuvante a incerteza da economia que teima em não dar sinais de melhoras. Os poderes se conflitam e a classe política está muito fragilizada. E é exatamente para falar sobre tudo isso que eu recebo no ponto de vista de hoje o ex-deputado federal Ney Lopes de Souza, um grande e profundo conhecedor da política brasileira. Ele vai nos dar o seu ponto de vista sobre a conturbada realidade política e econômica do país nos dias atuais. Mas antes eu quero mandar um abraço para o meu amigo jornalista Felinto Rodrigues, para os amigos Romar Câmara e o advogado Rilke Bar, além de Grilo, da Cricricel, e Fátima, do Centro de Psicologia da UNP. Meu caro Ney Lopes de Souza, uma alegria imensa receber você mais uma vez aqui no programa Ponto de Vista, desta feita num assunto que você domina como ninguém, que é fazer a análise do momento crítico e grave por que passa o país. Quero lhe agradecer mais uma vez por você ter aceitado o convite e o ponto de vista de hoje, certamente, o telespectador vai ficar antenado assistindo para saber o seu ponto de vista sobre as coisas brasileiras desse final de ano tão conturbado e tão complicado. Em primeiro lugar, Nelson, para mim é uma distinção, é uma honra muito grande estar no seu programa, um programa de nível, um programa acatado e respeitado no telejornalismo do Rio Grande do Norte. Eu estou inteiramente à sua disposição para a gente jogar a conversa fora, né? Que beleza! Inclusive, antes de fazer a primeira pergunta, quero lhe dizer que sou seu ouvinte assíduo todas as sextas-feiras no programa Repórter 98. Mas, Ney, em síntese, rapidinho, já que vamos ter muitas perguntas a serem analisadas, feitas por mim para você analisar, em síntese, como é que você está vendo o atual momento político brasileiro? O Brasil está, Nelson, literalmente num estado grave, numa UTI. E o pior, a crise se realimenta diariamente. Você não pode dizer, está passando. Por exemplo, nos últimos dias, nós tivemos um primeiro passo para superar a crise econômica, que foi a aprovação da PEC dos gastos, o envio da reforma previdenciária, mas, concomitantemente a isso, já tem uma crise institucional instalada com essa liminar que o ministro do Supremo deu, desfazendo o que a Câmara tinha aprovado, já tem uma ação policial aí prendendo pessoas de notoriedade até na igreja brasileira, no caso, aquele pastor Malafaia, já tem denúncias, a quinta contra Lula, já tem 2 delações citando Temer. Então, é realmente uma situação grave que a gente, nesse momento de Natal, tem que rezar muito, porque o Brasil precisa de muita proteção de Deus. Você não tem a dúvida. Agora, me diga uma coisa, no seu ponto de vista, essa onda de protestos que a gente vê, e você como advogado e jornalista também acompanha, como eu também faço diariamente, isso demonstra que falta líder hoje no Brasil? Sem dúvida. O problema maior, a meu ver, da crise brasileira é a falta de liderança. Você olhar a história do Brasil, antes de 64, durante a Revolução não, porque foi um período em que a atividade política não era estimulada. Mas, de 60 para cá, você tinha nomes como Juscelino, Brizola, Franco Montoro, Mário Covas e tantos outros nomes. O próprio Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães lembrou muito bem, etc. Mas hoje nós estamos num deserto. É lastimável
você ligar a TV, Senado ou Câmara, porque você não vê nenhum pronunciamento de conteúdo, vê agressões recíprocas. Então, se nós estamos num barco sem rumo, por outro lado, nós estamos também sem timoneiro para esse barco. Isso é uma situação também que a gente tem que apelar a Deus para ver se aparece alguém que tenha um perfil de estadista, ou seja, que pense no Brasil e não no corporativismo ou nos interesses pessoais. Alguém que não faça, talvez, como o próprio Gedel Vieira, que ocupando uma função tão importante dentro do Palácio, cometeu aquela bobagem que, de repente, inclusive, eu queria saber de você, o que é que você achou? Ele recebeu uma reprimenda da área da própria Presidência da República. O que é que você avalia sobre... Olha, eu achei pouco, na verdade, porque é aquela história, um ministro não tem, é como a mulher de César, não tem que ser honesta, tem que mostrar que é. A mesma coisa se aplica a um ministro, secretário de governo, né? Não era cabível aquela intervenção da forma como foi feita, por mais que ele explicasse, né? E, sobretudo, num momento delicado como está vivendo o Brasil. Então, essa reprimenda foi praticamente nula, né? Porque não vai ter nenhum efeito prático, mas é melhor do que nada, né? Sem dúvida. Até porque está me... Aproveitando sua resposta, está me parecendo que a classe política está anestesiada. Dá a impressão de que ela não caiu a ficha do momento cruel e grave que passa a política brasileira, que passa as instituições brasileiras. Isso é o que está aparecendo para mim e com certeza está aparecendo para todas as pessoas, os cidadãos desse país. Eu queria saber se você também concorda com isso, que está havendo esse descaso, talvez, com a realidade atual. Olha, o grande problema é que o Congresso não assume a posição de representatividade do povo brasileiro. Uma democracia se assenta em 3 poderes, hoje já tem 4, 5 aí sendo anunciados, né? Mas eu ainda sou da época de Montesquieu. Ou seja, o judiciário, o executivo e o legislativo, que é o poder de representação popular. Então, o Congresso é muito judiado, algumas vezes injustamente, mas outras vezes ele também não se faz respeitar. O Congresso não tem altivez em determinados momentos de crise no país. Então, a gente está com uma democracia com crise de representatividade. A gente tem crise econômica, social, disso, daquilo, mas tem uma crise de representatividade. Não há democracia sem representação. E se a representação é falha no seu todo, é claro que tem exceções, tem pessoas respeitáveis, mas uma andorinha só não faz verão, né? Aí a gente fica diante desse quadro de inquietude do Brasil atual. O que é que você acha da Operação Lava Jato e dessas delações premiadas, que estão surpreendendo diariamente a todos nós? Olha, eu concordo, eu acho que a Operação Lava Jato presta um serviço ao país, inegavelmente. A delação premiada, eu acho que é um instituto jurídico penal usado em vários países do mundo. Eu apenas, se fosse legislador, fazia algumas cautelas da delação premiada. Por exemplo, você não pode admitir a divulgação de uma delação antes de ser homologada pelo judiciário, como está ocorrendo agora. Isso afronta os princípios do direito, da defesa, da imagem do cidadão in genere, né? Não estou falando aqui de A, de B ou de C. Eu falo aqui como advogado no sentido geral. Mas a delação em si, sem ela, a gente não chegava aonde chegamos, né? E a Operação Lava Jato, ninguém pode negar, com mais de 100 condenações já, sem mudar nada da legislação. A legislação é a que sempre foi, embora precise mudar, não na linha que foi proposta pelo Ministério Público. Tem muita coisa ali que eu apoio, outras eu não apoio. Por exemplo, prova ilícita, você tornar lícita prova ilícita, isso é uma aberração. A própria Constituição, no artigo 5º, proíbe. Eu não sei nem como é que se propõe um negócio desse. Agora, que a intenção da Operação Lava Jato, do Ministério Público e do Judiciário são intenções corretas, são, e o Brasil fica devendo esse trabalho. Ney, Temer foi alvo da primeira delação
de um dos ex-diretores da Odebrecht. O que é que isso pode acarretar? Olha, agrava enormemente o quadro político, né? Porque um presidente de república ter a investidura que ele teve num momento de transição nacional delicadíssimo, já ter menções, eu sei que isso não condena, mas a menção no Brasil hoje já é uma coisa que complica qualquer pessoa, quanto mais um presidente da República, né? Então a gente espera os dias seguintes, agora de dezembro e a entrada do novo ano, que essas coisas se esclareçam o mais rápido possível, porque o país não aguentará tanta interrogação e tanta dúvida, né? O ex-presidente Lula também, ele está nesse imbróglio todo, ele foi denunciado mais uma vez na Lava Jato. O que é que pode decorrer dessas denúncias contra o ex-presidente Lula? Olha, o ex-presidente Lula é um fato diferente, por exemplo, do que se diz de referência em delação feita ao presidente Temer. O ex-presidente Lula tem inquéritos concluídos e denúncias formalizadas. 5. Dizer que ele é culpado, eu não vou dizer. Ele tem o direito de defesa e não sou eu que vou julgá-lo por antecipação. Mas ele está numa situação realmente muito mais difícil e, do ponto de vista jurídico, já com uma input, já réu, por conta dos inquéritos e das denúncias que foram acolhidas. E só o futuro vai dizer qual vai ser o destino do ex-presidente Lula nesses processos que ele responde na Justiça. O governo está tomando algumas medidas, principalmente agora com muita pressa na área econômica. Eu queria saber seu ponto de vista sobre a lei do teto do gasto público. Olha, eu acho que o país aplicou ao orçamento aquilo que qualquer cidadão aplica à sua vida privada. Ninguém tem o direito de gastar mais do que ganha. Então, a lei do teto do gasto público nada mais é do que isso. É uma coisa saudável? Não. É dura. A gente não pode dizer que é bom, que satisfaz. Eu nunca vi você fazer economia, retrair, deixar de gastar ser bom. É como você tem uma doença de fígado, tem que tomar um remédio amargo. Amargo, agora o remédio é esse. E eu fico assim, olhando e vendo, e coisas assim meia pitorescas na política. Quando eu vejo, por exemplo, os petistas, a senadora do Rio Grande do Norte e outros do Brasil, protestando contra... Ora, quem foi que criou essa dívida impagável do Brasil? Foi o PT. Quem é que aprofundou o fosso financeiro do Brasil? Foram os governos do PT. E como é que eles queriam que saísse desse imbróglio, dessa encruzilhada sem medida contrária, que chegou a ser admitida desde o governo de Lula? No início do governo de Dilma, falaram em conter gastos, em ter uma legislação para conter gastos, mas nunca tiveram coragem de fazê-lo pela pressão das corporações. Inclusive, isso destituiu um ministro. Destituiu o ministro, só porque ele admitiu na época essa necessidade. Que foi Levi. Levi, o ministro Levi. Tudo o que está sendo feito, o ministro Levi pregou. Só que ele falava sozinho no deserto, né? Pois é, e o resultado foi dramático. O resultado foi esse, né? Nós estamos com a dívida pública aí que corresponde a mais de 70% do PIB. O normal num país em desenvolvimento é 45%. Então, fazer o quê com isso aí? Se não tentar segurar e fazer a reforma. Agora, eu acho, Nelson, antecipando um pouco aqui, me permita, que tem coisas que são inadiáveis no Brasil. Então, deixa eu lhe fazer essa pergunta no início do segundo bloco. Ah, pois não. Não saia daí, a gente volta já já para o nosso segundo bloco. Com uma infraestrutura moderna, o Senac oferece mais de 30 opções de cursos no segmento de saúde. Pioneiras no Rio Grande do Norte, as habilitações técnicas em áreas como podologia e estética são diferenciais da instituição. Também se destacam cursos de enfermagem, saúde bucal e o novo técnico em ótica, além de qualificações como massagista, cuidador de idoso, primeiros socorros e agente de combate às endemias. Os laboratórios do Senac contam com equipamentos de última geração e estão estruturados de maneira que o aluno possa vivenciar situações reais no ambiente de trabalho.
Multiplique suas chances. O Senac tem as ferramentas que você precisa para transformar o que você gosta de fazer em uma atividade de sucesso. Senac, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Unifacex, um dos melhores centros universitários do Brasil, acaba de inaugurar novo campus Imaculada Conceição. Lança novo curso de farmácia, com moderna proposta pedagógica. Tem o melhor curso de administração do RN e diversos outros à sua escolha, com a qualidade que fazem do Unifacex e GC4. E para você ter ideia, não tem uma única universidade privada no RN com GC4. Unifacex, 5 unidades com a mais completa estrutura para você. Vestibular toda quarta e sexta. Sabores Esterbon surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas, em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Esterbon, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exija a qualidade Esterbon na sua casa. O sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Que a Unicred Natal é a maior cooperativa de crédito do Rio Grande do Norte, você já sabe. Como sabe também que quanto mais o cooperado utiliza os seus serviços, mais ganha em rentabilidade. Por isso ele garante o sucesso do seu próprio negócio, seja clínica, consultório ou sua atuação como profissional liberal, tanto nas áreas de saúde como na magistratura. Mas para você saber um pouco mais, basta ligar 4009 3535. E também não é demais lembrar que o Incor Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. E além de ter a melhor equipe especializada em cardiologia, também oferece serviços de geriatria, endocrinologia, neuropediatria, dermatologia, além de muitas outras especialidades. No Incor Natal, você conta com a segurança de ter uma equipe completa, tanto na unidade clínica da Miguel Castro, como na unidade hospitalar da Poromater. E nós voltamos à nossa entrevista com o ex-deputado Ney Lopes de Souza. Ney, no seu ponto de vista, o que é mais urgente para o Brasil hoje? E eu quero aproveitar essa pergunta e também saber sua opinião sobre essas reformas econômicas que foram anunciadas agora recentemente. Olha, Nelson, urgente, a gente pudesse fazer tudo de uma vez, fazia, mas eu daria uma prioridade muito grande à questão da flexibilização da legislação trabalhista e, simultaneamente a isso, um estímulo verdadeiro ao incremento do empreendedorismo de pequenas e médias empresas. Eu visitei há anos o Mezzogiorno italiano, que no pós-guerra teve uma onda de desemprego, de devastação muito grande. A política lá foi estimular a pequena e média empresa, que deu suporte à economia italiana, que hoje está em crise, mas ainda é uma das maiores economias do mundo. E a flexibilização trabalhista, com essa legislação trabalhista que tem aí, não tem ninguém que faça empreendedorismo, nem que se dê bem. E quem dizia isso, Nelson, era Lula. Lula disse muitas vezes, a CLT é obra do corporativismo de Mussolini. Lula foi a CUT, é porque esquece, ou quer esquecer, ou se faz de doida. Lula era contra. Por quê? Porque a CLT é um instrumento antigo. Não é que você vá tirar direito do trabalhador. Olhe, eu dei a minha contribuição. A única vez que o Congresso tentou mudar a CLT, o relator foi Ney Lopes de Souza. Recebi reconhecimento de muitas entidades de trabalhador. A Força Sindical me parabenizou. Empresários não, mas a Força Sindical me parabenizou, o que é mais significativo até. Por quê? Porque a flexibilização não tira direito. Uma lei não pode tirar o que está na Constituição, os direitos de 13º, aposentadoria, insalubridade, hora extra, estão no artigo 7º da Constituição. É cláusula pétrea, isso é intocável. A flexibilização adapta a legislação ao mundo tecnológico que nós vivemos. Por exemplo,
Por que ser proibido o empregado dividir as férias dele, ao invés de um mês, em 4 semanas? Ele tira uma semana, depois outra, como é em todo lugar do mundo, aqui não pode. Por que ser proibido receber o 13º em frações mensais, ou não ser em dezembro, ser em junho, se a empresa tem uma rentabilidade maior em junho? A empresa que exporta melão, por exemplo, o faturamento dela é muito maior em junho, que é o verão europeu. Então ela podia pagar o 13º num período em que ela está com maior caixa, é proibido. E outras coisas. Então, a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, e eu tenho o meu parecer, ainda hoje eu recebo por e-mail pessoas pedindo cópia desse parecer, mostrando como, desde 1948, há uma recomendação no mundo para que as leis trabalhistas sejam negociadas. A flexibilização é isso, não tira direito, apenas coloca na negociação. Aí dá, mas o sindicato é fraco, é assistido por centrais, por confederações, etc., com toda a assistência. O Ministério Público hoje é um órgão que pode dar uma contribuição muito grande nesse sentido, né? E você, flexibilizando, aumenta o emprego, porque do jeito que está hoje, você coloca... Primeiro, o empresário é logo tido como um bandido, por muitas áreas. Está melhorando, mas sempre foi assim no Brasil. E qual é a sua opinião sobre a lei da Previdência Social? Olha, a Previdência Social é uma questão muito séria a ser debatida e vai explodir o país. Não pode continuar como está, porque está pegando aí o déficit 200 bilhões de reais. Não pode. Agora, tem muitas coisas que precisam ser muito bem refletidas na reforma da Previdência. Não pode botar a carga da Previdência só nas costas do trabalhador, do aposentado. Não pode. Porque, e como também não pode do empresário que já é tão onerado com impostos, inclusive taxas previdenciárias. Mas a Previdência Social, para ela ser debatida, tem que partir do seguinte pressuposto. A Constituição criou fontes de custeio da Seguridade Social. A Previdência é um dos itens. Então, saúde, educação, previdência. Então, você tem impostos recolhidos, CONFINS, contribuição sobre o faturamento, contribuição sobre o lucro, são fontes de custeio da Previdência. Eu vou lhe dar um dado aqui curioso. Em 2014, os recursos que eram para financiar a Previdência, houve um superávit, sobraram 50 bilhões. Aí foi aplicado em quê? No pagamento da dívida. Está errado. É evidente. Está errado. É evidente. Então, você há de convir que há um descontrole orçamentário e que, como foi acentuado, agudizado, digamos, tornou-se agudo esse descontrole pelos gastos excessivos dos últimos governos. Então, estourou na Previdência, como podia estourar em qualquer outra área. Agora, você tem que ver na Previdência, nós temos quase 500 bilhões de débitos previdenciários que não são cobrados, e tem o crime do governo do PT, que desonerou do pagamento da Previdência de 2014 para cá, mais de 500 bilhões de reais. O maior beneficiário foi a indústria automobilística, que praticamente deixou de pagar. Era para combater o desemprego e deu no desemprego que deu. Então, essas desonerações não atingiram o seu objetivo. Precisam ser revisadas ou mantidas, porém com a obrigação de quem se beneficiar mostrar que criou emprego, que está contribuindo, porque não pode ficar no papo, tem que mostrar do papel. É necessário também se buscar uma redução efetiva do juro? Do juro e dos impostos. A carga tributária brasileira é absurda. E os juros não dependem de lei, o juro depende de economia, né? Essa história, quiseram botar na Constituição de 88, depois tiraram uma regra de que 12% de juros. Juro não se regula juro em lei, juro é economia, né? E naturalmente, tem muitas variáveis que influem na macroeconomia para a fixação do juro. Eu queria lhe fazer uma pergunta, porque você, além de expert em política e também profundo conhecedor de economia, e você está abordando aqui a questão do Brasil. Vamos particularizar Nordeste, que eu sei que você também é um estudioso do Nordeste. Qual é o seu ponto de vista sobre o que deve ser feito para que o Nordeste também se recupere? Eu tenho uma bandeira. Eu, quando fui deputado federal, fiz um projeto
Eu não fiquei na conversa, não. Eu escrevi o projeto de lei complementar, chegou a ser aprovado em 3 comissões, está lá dormindo no Congresso, ninguém vai atrás. É a regulamentação do artigo 43 da Constituição. Eu não estou criando nada, não, nem estou sendo mágico. Quem quiser, pega a Constituição agora, abra e leia o artigo 43. O que é que diz? Diz que as regiões carentes, como Nordeste, Centro-Oeste, Norte, podem se dividir em regiões administrativas, é o federalismo regional, com juro mais barato, com tarifas mais baratas, com incentivos, com aproveitamento de águas de irrigação através do aproveitamento de reservas hídricas. Está na Constituição, nunca foi regulamentado. Um dia desse eu liguei para o governador Robson Faria. Ele estava reunido com os governadores lá em Brasília. Aí, me dou bem com o Robson, governador. Olha, os governadores estão aí, porque o senhor não lança a ideia de regulamentar o artigo 43 da Constituição, que não vai pedir dinheiro a Meirelles, não vai precisar de orçamento, o Nordeste andaria com os seus próprios pés, como o Norte também e o Centro-Oeste. Aí ele disse, tá certo, vou ver, mas não me deu resposta, certamente ele está muito bem assessorado na área econômica, acharam que eu estava dizendo uma besteira, não sei. Mas a minha bandeira que eu tenho, porque como deputado eu defendi isso, mas ninguém vê ninguém fazer, é regulamentar, Nelson. Está lá o artigo. Leia você que está aí em casa. Abra a Constituição e leia o artigo 43. Veja que é o caminho do crescimento do Nordeste. Na verdade, o Brasil tem tudo já escrito. Todas as soluções e fórmulas já foram ditas, já foram faladas e foram escritas. Falta apenas se executar. Mas, Ney, o tempo, infelizmente, está acabando. O diretor, quando a entrevista é maravilhosa, como está sendo essa, fica mostrando o reloginho. Eu vou lhe fazer uma última pergunta, já que tratamos inicialmente de política, crise institucional e terminamos com economia. Uma pergunta que não me quer calar. A democracia brasileira será sólida, suficiente para superar todas as crises que a gente está vivendo? Espero que sim. Faço votos que sim. Rezo que sim. Mas tenho minhas dúvidas. Eleições em 2017 ou uma nova Assembleia Constituinte em 2018? Uma nova Assembleia Constituinte. Isso é uma tese que eu sempre defendi. O Brasil não pode continuar condenando certos excessos do seu sistema jurídico sem partir urgentemente para uma Assembleia. Agora, com um detalhe, quem for eleito para a Assembleia Constituinte fica 2 períodos, digamos, 8 anos ou mais, sem poder ser candidato a nada. Inelegível, para evitar o saco de bondades, que foi o caso da Constituição de Ocente, vai para lá para fazer dádivas, aí dá no que dá, né? Agora, que nós precisamos, o direito brasileiro está destruído. Nelson, é terrível, o direito brasileiro está destruído, tá? A gente não está sem pé, sem cabeça. Eu aprendi que você assegurava a defesa para prender, hoje você prende para depois dar o direito de defesa. Quer dizer, são coisas que eu não entendo isso, não foi do meu catecismo, digamos, como professor de direito constitucional e como advogado militante, que ainda hoje sou, até consultor, eu ainda dou opiniões a determinadas organizações que me pedem, etc. E a gente sente essa insegurança do sistema jurídico. E o remédio é uma convocação. E eu não sei por que não se fala nisso. É uma pena. Eu não sei por que não É uma se fala pena, nisso. Tanta entidade falando, esbravejando, por que não colocar o Brasil, passar o Brasil a limpo através de uma Assembleia Nacional Constituinte? Até porque estava previsto na própria Constituição. Estava prevista a revisão. Mas, Ney, eu só tenho que lhe agradecer. Essa entrevista maravilhosa que você está nos dando, o telespectador certamente gostou imensamente de assistir. Renovo os agradecimentos. E vou lhe dizer uma coisa. Eu quero, ano que vem, chamar você de novo aqui para a gente analisar as coisas, porque as coisas não pararam. Muita coisa ainda, muita água vai correr embaixo da ponte e lá na frente a gente vai novamente fazer aqui uma entrevista para ouvir as suas análises do momento futuro. Muito obrigado a você. Eu quero antes desejar um Feliz Natal a você, a toda a sua equipe, muitas felicidades para o seu programa. Muito obrigado. E a você, meu amigo, minha amiga, obrigado pela sua audiência. E a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse.
Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fecomércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Esther Bom. Surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Unifacex, a única universidade do RN com o IGC4. Incó, experiência que faz história. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte.